Boa tarde, pessoal. Então, vamos lá a nossa segunda aula, a nossa aula 2. Então, a nossa aula 2 vai ser sobre multiplicação de matrizes. Multiplicação de matrizes. Então, na multiplicação de matrizes, a gente vai começar lá com um exemplo. Então, por exemplo, lá, nós temos o seguinte. A seguinte matriz fornece as quantidades de vitaminas A, B e C obtidas nos alimentos 1 e 2, certo? Então, esses dados nos fornecem uma tabela, ou seja, eu tenho lá o alimento 1 e tenho também o alimento 2. E, consequentemente, eu tenho as vitaminas A, B e C que ele nos fornece, as quantidades. Então, no alimento 1, eu tenho 4 unidades de vitamina A, 3 unidades de vitamina B e 0 unidades de vitamina C. No alimento 2, eu tenho 5 unidades de vitamina A, 0 unidades de vitamina B e 1 unidade de vitamina C. Então, de acordo com a aula 1 anterior que a gente viu, eu posso obter os dados dessa tabela como sendo uma matriz. Concordam comigo? Então, eu posso obter uma matriz, que é a minha matriz 4, 3, 0, 5, 0 e 1. E essa matriz tem qual dimensionamento mesmo? 2 linhas por 3 colunas. Então, é uma matriz 2 por 3. Concordam comigo? Continuando lá então, gente. Continuando na logística do problema. Se ingerirmos 5 unidades, então, 5 unidades do alimento 1 e 2 unidades do alimento 2, quanto consumiremos de cada tipo de vitamina? Então, a pergunta é sobre as vitaminas, certo? Então, o problema perguntou, se eu ingerir 5 unidades do alimento 1 e 2 unidades do alimento 2, de todas essas vitaminas aqui, ou seja, 4, 3, 0, 5, 0 e 1, eu vou ter lá a seguinte matriz. E eu já vou começar falando para vocês sobre a multiplicação de matrizes, certo? Então, vai ser as linhas da primeira pelas colunas da segunda multiplicados. Então, 5 vezes 4, 20, mais 2 vezes 5, 10. 20 mais 10, 30. Já eu vou falar tudo isso bem detalhado, tá? Agora, pela segunda coluna da segunda matriz. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 0, 0. 15 mais 0, 15. 5 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 0 mais 2 é 2, certo? Então, eu vou chamar esta primeira matriz aqui, 30, 15, 2, de uma estrela. Porque essa matriz, uma estrela, ela tá me respondendo esta pergunta aqui, que era quanto consumiremos de cada tipo de vitamina. Então, se ingerirmos 5 unidades da 1 e 2 unidades da 2, vezes o total de vitaminas, nós temos lá 30 unidades de vitamina A, 15 de B e 2 de D, e 2 de C, desculpa. Então, nós temos lá, serão ingeridas 30 unidades de A, 15 unidades de B e 2 unidades de C. Tudo bem até aí? Tudo certo até aí?
Continuando lá, então, nós temos o seguinte: se eu colocar ainda mais uma condição nesse problema aí, se eu perguntar assim, se o custo dos alimentos depender somente do seu conteúdo vitamínico e os preços forem sucessivamente 1,50, 3 e 5. 1,50, 3 e 5 unidades monetárias. Quanto pagaríamos pela porção dessas vitaminas aqui? É isso que o problema está perguntando. Quanto vai custar essa porção aqui de vitaminas? Então, se nós temos lá 30 unidades de A, 15 unidades de B e 2 unidades de C, vezes o preço que elas custam, ou seja, 1,50, 3 e 5, nós vamos ter lá um montante de 30 vezes 1,50, mais 15 vezes 3, mais 2 vezes 5, então eu tenho lá 100 unidades monetárias, ou seja, 100 dinheiros. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então, isso quer dizer que, se eu falar que esta matriz aqui é uma matriz 2 estrelas, eu quero falar para vocês o seguinte, que nessa matriz 1 estrela aqui, então, nessa primeira matriz 1 estrela, eu tinha a multiplicação de uma matriz que é uma coluna, uma linha por 2 colunas, vezes uma matriz que eram 2 linhas por 3 colunas, 2 linhas por 3 colunas. E qual foi a matriz que resultou? Resultou numa matriz, uma linha por 3 colunas. Então, uma linha por 3 colunas. E na matriz, na multiplicação 2 estrelas, tínhamos quais matrizes aqui? A primeira matriz é uma linha por 3 colunas. E a segunda matriz é 3 linhas por uma coluna. Então, 3 linhas por uma coluna. E resultou na matriz 1 por 1, uma linha por uma coluna. Então, o que eu quero que vocês observem neste detalhamento aqui? Eu quero que vocês observem que esse 2 aqui é igual a esse 2 aqui. Esse 3 aqui é igual a esse 3 aqui. Quer dizer que quando eu estou realizando uma multiplicação de matrizes, para que seja possível essa multiplicação, eu preciso necessariamente ter o número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda. Então, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Tudo bem até aí, gente? E daí, como resultado, nós temos a matriz que tem o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Ou seja, a matriz resultante é 1 por 3. 1 por 3. Aqui na situação 2 estrelas, nós temos que a matriz resultante será o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. 1 por 1. Certo? Então, vamos lá. A matriz resultante terá o número de linhas da
primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz. Tudo bem até aí? Então, vamos continuando aí com o nosso raciocínio. Quer dizer que, teoricamente, nós vamos ter as seguintes matrizes. Vou virar minha folha aqui, tá, gente? Vamos lá. Teoricamente, teremos as seguintes matrizes. Então, eu vou colocar aqui as seguintes matrizes. Eu vou colocar aqui uma matriz A, 2 por 3, genérica. Então, acompanhem comigo lá. Eu tenho A11, A12 e A13. A21, A22 e A23. E vou ter também uma matriz B, que vai ser uma matriz 3 por 2, ou seja, 3 linhas por 2 colunas. Então, eu vou ter B11, B12, B21, B22, B31, B32. Certo? Então, temos aí as duas matrizes A e B de forma genérica. E a nossa intenção é multiplicar A vezes B. Agora, olhando para com cara de álgebra linear, certo, gente? Intuitivamente, como é esse processo? Então, se eu vou multiplicar A por B, então eu vou colocar a matriz A aqui, A11, A12, A13, A21, A22, A23, que multiplica a minha matriz B, que é B11, B12, B21, B22, B31, B32. Vamos à conferência aí. Como nós vimos anteriormente, eu preciso que, para que eu possa multiplicar essas duas matrizes, eu tenha o número de colunas de A igual ao número de linhas de B. Procede? Procede. Então, eu tenho 3 colunas em A e 3 linhas em B. Tudo bem? Então, eu posso realizar essa multiplicação aí. Então, como que se dará essa multiplicação? Olhem o mecanismo da minha mão aqui, gente. Então, assim, vai ser esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Esse é o primeiro elemento da matriz resultado. E daí, então, eu tenho a primeira linha de A e a primeira coluna de B. Para que eu tenha o segundo elemento da matriz resultado, eu vou operar a primeira linha de A com a segunda coluna de B. Certo? Então, vamos lá, fazendo isso por partes. Primeiro elemento da matriz resultado, eu vou operar o somatório da primeira linha de A com a primeira coluna de B. Então, vamos lá. É A11 vezes B11 mais A12 vezes B21 mais A13 vezes B31. Então, este é o primeiro elemento da nossa matriz resultado, certo? Agora, o segundo elemento, ele vai ser o resultado da multiplicação da primeira linha de A com a segunda coluna de B. Vamos lá, então. A11 vezes B12 mais A12 vezes B22 mais A13 vezes B32. A13 vezes B32. Temos aí o nosso segundo elemento. Então, agora, o terceiro elemento, que é o elemento da matriz resultado, o elemento 2, 1. Então, nós temos a segunda coluna da primeira matriz, a segunda coluna de A, vezes
Opa, desculpa, eu falei coluna, é linha. É a segunda linha de A vezes a primeira coluna de B. Vamos lá, então. A, 2, 1, vezes B, 1, 1, mais A, 2, 2, vezes B, 2, 1, A, 2, 2, vezes B, 2, 1, mais A, 2, 3, vezes B, 3, 1. E agora, enfim, o último elemento, que é a segunda linha de A vezes a segunda coluna de B. Então, A, 2, 1, vezes B, 1, 2, mais A, 2, 2, vezes B, 2, 2, mais A, 2, 3, vezes B, 3, 2. E temos aqui o resultado da nossa multiplicação A vezes B. E podemos ver também que o resultado dessa multiplicação de A vezes B, ele tem que ser o número de linhas de A e o número de colunas de B. Será que aconteceu isso? 1, 2, 3, 4. Resultou numa matriz 2 por 2. E essa matriz 2 por 2 realmente tem o número de linhas de A e o número de colunas de B. Como já havíamos visto na teoria, certo? Então, agora, enfatizando um pouco mais sobre a álgebra linear, nós podemos ainda reduzir toda essa teoria a um somatório. Então, nós temos aí uma definição. Essa definição nos diz o seguinte: ela nos diz que para que a gente tenha a multiplicação de duas matrizes, então que sejam duas matrizes definidas como sendo A e J, M por N, e uma matriz B que tem os seus elementos B, R, S, N por P. Então, elas podem ser de dimensões diferentes, desde que eu tenha o número de colunas de A igual ao número de linhas de B. Lembram disso? Então, nós vamos definimos A vezes B como sendo a matriz C, que é uma matriz de outra dimensão ainda, nem de dimensão A e nem de dimensão de B, que vai ter o resultado quem? M por P. M por P, ou seja, o número de linhas de A e o número de colunas de B. Então, de acordo com o que temos aqui em cima, aqui, ó, nessa matriz aqui, nós podemos escrever esses elementos C, que tem índice UV, como sendo um somatório. Esse somatório vai ser de quem com quem? De A vezes B. Concordam comigo? Então, eu tenho lá A vezes B. E agora nós precisamos completar os nossos índices. Porque se os C são U e V, temos aí um somatório de A vezes B, que vai de quem até quem. Então, primeiro nós vamos em relação às linhas, a cada linha que está sendo estudada. Então, as linhas estão aqui no primeiro índice. Então, linha, 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 linha. Então, vai ser a linha U. Assim como nós temos a coluna V. Essa coluna V vai estar aonde? Vai estar na coluna 1, na coluna 2, na coluna 3, na coluna 1, na coluna 2, na coluna 1, na coluna 2. Então, isso quer dizer que o V está aqui na coluna. E o que acontece quando a gente olha quais números que estão sendo mudados em cada elemento aí? Então, aqui eu tenho a primeira linha da primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, primeira coluna. E aqui dentro eu tenho o primeiro elemento, o segundo elemento
e o terceiro elemento. Então, eu tenho esses elementos que estão sendo alterados, que são os de dentro, ou seja, o 1, o 2 e o 3. No segundo elemento acontece a mesma coisa. Então, eu tenho o A aqui da linha 1, o B da coluna 2. O A da linha 1, o B da coluna 2. O A da linha 1 e o B da coluna 2. E quem que alterou aí? Alterou esse 1, esse 2 e esse 3. Então, quer dizer que nos outros também vai acontecer isso. Porque eu vou ter aqui, ó, a linha 2 e a coluna 1. Linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1. E mudou o elemento 1, 2 e 3, que são os do meio. Então, 1, o 2 e o 3. E da mesma forma, a gente pode ver no último elemento, ou seja, nós estamos na linha 2 e na coluna 2, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 2. E quem alterou vai ser o do meio, ou seja, em programação a gente fala que quem está rodando. Então, quem está rodando aqui vai ser um número K. Vai ser um número K. É ele que vai dar o nosso somatório, ou seja, esse mais esse mais esse vai dar o primeiro número, que é o primeiro número C, que é esse C aqui, resultante da multiplicação de A mais B, certo? Então, quer dizer que esse nosso K vai estar de 1 até ao n-ésimo elemento dessa nossa matriz, que se a gente está falando de matriz genérica e que tem N elementos, concordam comigo? N elementos, então vai ter até N elementos. Certo, gente? Então, a gente pode ainda escrever essa multiplicação toda como sendo o correr desse K aqui. Ou seja, nós vamos ter A, U, 1, B, 1, V. Tudo bem? Então, A, U, 1, B, 1, V, que é o K igual a 1. Mais A, U, quando K é igual a 2, o 2 vezes B, 2V. E assim sucessivamente até o n-ésimo elemento, ou seja, até a n-ésima coluna, certo? Então, nós temos lá A, U, N, B, N, V. Então, é cada um dos elementos que está descrito aqui em cima. Tudo bem, gente? É feio, é difícil, é trabalhoso? Nem tanto, nem tanto. Não sejam desse jeito, tá bom? Vamos às observações agora. Como observações, eu tenho que falar para vocês que o produto, a primeira observação me diz que o produto de duas matrizes só poderá ser efetuado, como eu disse anteriormente, se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Já falamos sobre isso aqui e falamos sobre isso aqui. Tudo bem? Daí, a segunda e última observação me diz que o último elemento C, ele vai ser obtido através da multiplicação dos elementos da iésima linha da primeira matriz com a jésima coluna da segunda matriz, certo? Então, a iésima, ou seja, o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda, certo? E somando-se todos esses produtos, ou seja, todos esses somatórios que nós fizemos na matriz aqui em cima, certo? Vamos então agora a uns exemplos? Então, temos lá, gente. Exemplos. O nosso primeiro exemplo, eu tenho duas matrizes.
2, 1, 4, 2, 5 e 3, que multiplica uma outra matriz, 1, menos 1, 0 e 4. E vamos conferir se essa multiplicação é viável? Então, nós temos lá, na primeira matriz, 3 linhas por 2 colunas. Aqui, na segunda matriz, eu tenho 2 linhas por 2 colunas. Eu posso ver que o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, eu posso realizar essa multiplicação aí. Bora lá, então. Posso fazendo direto com vocês? Primeira linha de A com a primeira coluna de B. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 0, 0. 2 mais 0, 2. Isso? Daí, primeira linha de A com a segunda coluna de B. É o segundo elemento aqui, ó. Certo? 2 vezes menos 1, menos 2. 4 vezes 1 é 4. Menos 2 mais 4 é 2. Isso? Agora, a segunda linha de A com a primeira coluna de B. É esse elemento aqui. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 0, 0. Soma tudo isso. 4. Isso? 4 vezes menos 1, menos 4. 2 vezes 4, 8. 8 menos 4 é 4. Vamos à terceira linha de A com a primeira coluna de B. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 0, 0. Soma tudo, 5. 5 vezes menos 1, menos 5. 3 vezes 4, 12. 12 menos 5, 7. Isso? Será que deu certo minha multiplicação? A matriz resultado tem o número de linhas de A e o número de colunas de B, que é 3 linhas por 2 colunas. Então, deu tudo certo aí minha multiplicação. Certo? E daí? Um segundo exemplo aí. Um contra-exemplo, digamos assim. Eu tenho lá 1 menos 1, 0 e 4, vezes 2, 1, 4, 2, 5 e 3. Eu quero que vocês vejam que esse exemplo de baixo é o mesmo de cima, só que eu troquei a ordem. Aqui eu fiz A vezes B e aqui eu fiz B vezes A, certo? Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que eu tenho a primeira matriz, que é 2 por 2, e a segunda matriz, que é 3 por 2. E o que eu estou percebendo? Será que é viável essa multiplicação? O número de colunas de A é 2 e o número de linhas de B é 3. Então, essa multiplicação é impossível. Certo? Então, essa multiplicação é impossível. Continuando, só mais um pouquinho. Vamos lá, então. Propriedades da multiplicação de matrizes. Propriedades. A primeira propriedade me diz que, em geral, A vezes B é diferente de B vezes A. Ou seja, o resultado da multiplicação de A vezes B nem sempre é igual se eu trocar a ordem das matrizes, ou seja, se eu fizer B vezes A. O único tipo de matriz que isso vai ser igual, essa multiplicação vai ser igual, vai ser quando eu tiver duas matrizes simétricas. Daí, essa multiplicação vai ser igual, caso contrário, não. Então, eu quero que, para treinar, vocês façam aí para mim os seguintes exemplos. Eu tenho uma matriz A, que é 1, menos 1, 1, menos 3, 2 e menos 1, menos 2, 1 e 0. E uma matriz B, composta por
1, 2 e 3, 4, 5, 6, 1, 2 e 3. Então, eu quero que vocês calculem para mim A vezes B e calculem para mim também B vezes A. Vocês vão notar que depois desse cálculo, vão dar uma pausa no vídeo e vão calcular para mim. Depois desse cálculo, eu tenho como resultado de A vezes B uma matriz nula. E o resultado de B vezes A não é uma matriz nula. É menos 11, 6, menos 1, menos 22, 12, menos 2, menos 11, 6 e menos 1. Então, eu quero que vocês multipliquem essas duas matrizes e constatem essa afirmação aqui. E eu tenho que falar uma observação para vocês, que vocês notaram que a matriz A não é composta só por zero, não é uma matriz nula, e a matriz B também não é uma matriz nula. Porém, quando eu multiplico A por B, eu tenho como resultado uma matriz nula. Então, isso quer dizer que eu posso ter a multiplicação de duas matrizes e resultar numa matriz nula sem que a primeira seja nula ou a segunda seja nula. Tudo bem aí? Então, vamos lá agora, a continuação das propriedades. Enfatizando que desde que sejam possíveis as seguintes operações, as propriedades são válidas. A minha segunda propriedade, a primeira aqui, temos em relação à multiplicação, que A vezes B é diferente de B vezes A. A segunda me diz que se eu tenho uma matriz A multiplicada pela matriz I, que é a matriz identidade, isso resulta na mesma matriz, isso é igual a eu multiplicar I por A, ou seja, o próprio A. Quer dizer que a matriz I, que é a matriz identidade, ela é o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Então, vou escrever aqui, elemento neutro da multiplicação de matrizes. Certo? A nossa segunda propriedade, é a nossa terceira propriedade, né? Ela me diz que se eu tenho uma distributatividade, ou seja, A que multiplica B mais C, quer dizer que eu vou ter A multiplicado por B mais A multiplicado por C. Ou seja, é o famoso chuveirinho lá do ensino médio, certo? Ou seja, essa é a nossa propriedade distributiva à direita. Distributiva à direita. A nossa quarta propriedade me fala também sobre a distributatividade, mas se eu tenho primeiro a soma, ou seja, A mais B, que multiplica uma matriz C. Ou seja, eu tenho A vezes C mais B vezes C. A vezes C mais B vezes C, que é a nossa distributiva à esquerda. A nossa propriedade distributiva à esquerda. A nossa quinta propriedade nos garante que se eu tiver a associatividade em relação à multiplicação de três matrizes, A vezes B vezes C, e eu associar as duas primeiras matrizes ou associar as duas últimas matrizes, quer dizer que o resultado não se altera, certo? Ou seja, nós temos a propriedade associativa, certo? Agora, em relação à transposição, nós temos aí uma sexta propriedade, que nos diz que se eu tenho A vezes B
e eu transponho essa matriz, ou seja, a transposta do resultado de A vezes B, eu posso dizer que é igual que se eu multiplicar B transposta vezes A transposta. Vejam comigo que essa propriedade nos diz que A vezes B transposta é igual a B transposta vezes A transposta. Lembrando que A vezes B nem sempre é igual a B vezes A, certo? Então, temos que observar a ordem. E a 7ª e última propriedade em relação às matrizes, a multiplicação de matrizes, nós temos lá uma matriz nula, que me diz lá que se eu tenho uma matriz nula vezes uma matriz A, vai resultar em 0. E eu posso dizer que a recíproca é extremamente verdadeira, ou seja, A vezes a matriz nula também resulta em 0, certo? Ou seja, é a matriz nula. Então, 0 é a matriz nula. 0 é a matriz nula, certo? Com essas propriedades, nós encerramos a lista de exercícios 1. Então, vamos lá. Eu vou anotar para vocês aqui, tá? E vou colocar o PDF também no nosso Class. Então, temos a lista 1, que são os exercícios da seção 1.4, da página 11 até a página 14, do 1 ao 18, certo? E as respostas estão na página 28, certo? Obrigada, pessoal. Beijos!